Graças a Deus, toma o seu lugar em nome de Jesus. Muito obrigado. Quero dar graças a Deus pela vida, pela saúde e proteção. Saudar o nosso saudoso, o nosso grande líder, o pastor Tomé Gadagabandi. Saudar a direção geral, direção provincial, distrital. E saudar o nosso pastor normal que está aqui, já comprado pelo sangue de Cristo. Amém. Amém. Aleluia, povo de Deus. Amém. É muito bom estar na casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque é aqui onde há alegria, amém? Amém. É aqui onde nós dançamos. É aqui onde nós festejamos. E se eu não danço aqui, algum outro sítio eu danço. E se eu não danço ao som do piano, algum sítio danço ao som do batuque tradicional. Então escolhe o teu som que você quer dançar, amém? Você quer o batuque lá ou eu quero piano aqui, amém? Amados, eu não quero levar muito tempo, vamos diretamente na palavra. O nosso tema de hoje é sobre a conversão. Hoje queremos falar de conversão. E para fazer uma conversão, queremos pegar um grande homem chamado Saulo. Esse que se converteu dos seus maus caminhos e passou a servir a Cristo. Amém? E essa conversão de Saulo hoje tem que acontecer em nossas vidas. Se me permite, eu vou deixar o microfone. Eu gosto de usar a minha voz natural. Então eu quero que ela é para a gente, amém? Deixa eu usar a minha voz para no dia que não tiver o microfone, a voz chegar ainda lá atrás. Amém? Amém. Graças a Deus. Vou fazer uma breve introdução acerca de quem era o Saulo. Amados, hoje queremos falar da conversão do Saulo. Primeiro dizer que Saulo era um homem que tinha estudado. Saulo era um doutor. Saulo era um homem que tinha uma aparência estranha. Estranha porque a beleza dele que ele tinha não caminhava com a altura que ele tinha. Amém? E ele andava nervoso porque era um homem de pouca estatura. Se calhar podia ser mais baixinho que Zaqueu. Mas esse homem, de tanto ter estudado e ele ter conhecido a lei, porque ele cresceu criado por um dos grandes estudiosos da época, Doutor Gamaliel. Este cuidava do Saulo. Saulo cresceu nas mãos deste homem. Ele conhecia a ciência. Saulo conhecia Deus, porque ele lia os livros da ciência e lia os livros da teologia. Ele conhecia as duas coisas. Mas ele simplesmente ficava focado na ciência e não dava conta da parte espiritual. Amém, igreja? Amém. Eu conheci um padre que dava aula de filosofia numa das escolas secundárias. Ele dizia assim, quando estou na igreja, eu sou padre. Quando estou aqui na escola, eu sou professor. E ele na escola defendia que o homem surgiu do Australopiteco, Homo sapiens, todo aquele processo. Dizia que estou a fazer o ganha-pão. Mas para estar na igreja, dizia que surgiu de Adão e Eva. Veja como ele se contradizia. Mas precisava seguir a ciência. O Saulo também seguia a ciência. Por isso, em algum momento, ele não tinha fé em crer em Jesus Cristo. Enquanto Jesus operava aqui na terra, ele estava nem aí, porque estava mais ligado à ciência. Mas até o dia da conversão, as coisas mudam. Amém, igreja? Amém. O que é conversão? Conversão é mudar de rumo. É reconhecer que eu estou num caminho errado e este caminho não vai me levar a um lugar bom. Então tenho de mudar. Você está a converter o seu caminho. Amém? Amém. Suponhamos que eu estou a caminhar de um carro ou de uma bicicleta, estou a descer para o rio. E alguém me diz, para lá onde você está a ir? Não vai ser como travar, vai cair na água. Eu vou converter a minha marcha. Em vez de ir naquela água, eu pego um outro caminho que vai me dar o meu destino, mas com salvação. Porque se eu cair naquela água, posso ter com o crocodilo e a minha vida terminar. Então pego um outro caminho que vai me dar salvação. Este aqui é o processo da conversão. Sair de um caminho onde você estava, que você via que aqui eu estava perdido,
e sair para um caminho bom. Mas só sai de um caminho da perdição para um caminho da salvação quem reconhece que está no caminho da perdição. Porque aquele que diz eu estou conformado, eu nasci assim, cresci assim, esse não aceita mudança, não tem como me converter. Amém, igreja? Amém. Porque ele continua no mesmo caminho que ele vinha com ele. Mas quando você cruzar com Jesus, alguma coisa acontece. Quando você cruza com Jesus, mesmo que você não queira converter, o seu coração sozinho muda. E Jesus entra na sua vida. Amém? Amém. Vamos abrir o livro de Atos, capítulo 9. O livro de Atos, o cabeçalho. A conversão de Saulo. 1. Enquanto isso, Saulo continuava a ameaçar de morte os discípulos do Senhor. Ele foi falar com o sumo sacerdote. Lhe pediu cartas de apresentação para a sinagoga de Damasco, para que, caso encontrasse alguns desses discípulos do caminho, quer fossem homens, quer fossem mulheres, pudesse prendê-los e levá-los de volta para Jerusalém. Saulo estava indo em seu caminho e já se encontrava perto da cidade de Damasco, quando, de repente, uma luz do céu brilhou à sua volta. Ele caiu no chão, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então ele disse: Quem é você, Senhor? E a voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Levante-se e vá para a cidade. Lá você ficará sabendo o que deve fazer. Os homens que estavam viajando com Saulo permaneceram em pé sem poder dizer nada. Eles ouviam a voz, mas não via ninguém. 8. Saulo se levantou, mas quando abriu os olhos, não conseguia ver nada. Então os outros o levaram pela mão e o guiaram até Damasco. Saulo ficou 3 dias sem conseguir ver nada. E durante esses 3 dias, ele não comeu nem bebeu nada. 10. Na cidade de Damasco havia um discípulo de Cristo chamado Ananias. Ele teve uma visão na qual o Senhor lhe disse: Ananias. E ele disse: Estou aqui, Senhor. O Senhor lhe disse: Prepare-se e vá até a casa de Judas, na rua direita. Ao chegar lá, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e colocar as mãos sobre ele para que possa voltar a ver. 13. Ananias, porém, respondeu: Senhor, eu tenho ouvido muita gente falar a respeito de todas as maldades que este homem tem feito ao teu povo em Jerusalém. E eu ouvi também que ele veio aqui com a autoridade dos líderes dos sacerdotes para prender todos aqueles que oram. E você por ajuda. O Senhor então lhe disse: Vá, e eu escolhi esse homem para ser o meu servo. Ele irá levar o meu nome às nações e aos reis, bem como ao povo de Israel. Certamente eu mesmo mostrarei a ele tudo quanto irá sofrer pelo meu nome. 17. Então Ananias foi, entrou na casa de Judas, colocou as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu quando você estava vindo para cá, me mandou aqui para que você pudesse ver de novo e ficar cheio do Espírito Santo. 18. Imediatamente, umas coisas que parecia com escama caíram dos olhos de Saulo, e ele pôde ver novamente. Então ele se levantou e foi batizado, e depois de comer alguma coisa, recuperou as suas forças. Amém. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Mais uma vez queremos agradecer neste dia amanhã por esta palavra que nós estamos acompanhando, sendo leito diretamente no texto bíblico. Quero que o Senhor também use o teu servo que está sobre o altar. Senhor, capacitai mais, dá-lhe mais sabedoria, domínio, a ciência, para que tenha domínio da tua palavra, porque é teu ministério. O Saulo foi o homem que perseguiu as igrejas, mas encontrou com Jesus Cristo, foi convertido, passou como ser Paulo. Obrigado, Cristo,
E abençoa teu homem que está sobre o altar. E abençoa nós que também estamos sentados na cadeira. Para que o Senhor abra o nosso tímpano e abra o nosso coração para receber a palavra de Deus. Tudo quer entregar a tua mão santa. Amém. Amém. Deus. Amados, nós estamos a ver aqui um homem chamado Saulo. Saulo é antes da sua conversão. Após a sua conversão, passou a ser chamado Paulo, que foi o maior dos apóstolos. Amados, o Saulo, ele era alguém por ter estudado, ele era alguém que por ter vindo de uma família rica, ele tinha credencial para seguir todos aqueles que se encontravam no caminho. Este caminho a que se refere não é caminho lá na estrada, não. O caminho era uma seita de pessoas que se uniam para seguir a Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém. Na altura, a religião que existia era chamada o caminho. Então, o Paulo, ou seja, o Saulo, ele não queria que essas pessoas pudessem exaltar o nome de Jesus Cristo. Essa é a razão que o Saulo tinha acesso à credencial. É normal como na Filadélfia, estamos aqui a cultuar a Jesus. Ele viu com credencial, como faziam polícia no tempo de coronavírus. Andava com credencial, chegando numa igreja fechada, chamando pessoas. Então, ele também tinha esse poder. E tendo esse poder, o Saulo, ele pede credencial ao sumo sacerdote. Sacerdotes eram líderes que sentavam em templo naquela altura. Eram pessoas mais bem vestidas, pessoas bem apresentadas, que tinham autoridade. Hoje íamos assemelhar a um juiz, talvez. O Paulo foi lá pedir uma procuração de que dê autorização para que eu vá a Damasco. E chegando lá em Damasco, eu possa recolher todos que estiverem lá a adorar a Jesus. E se alguém teimar em não ser levado para a cadeia, matar. Porque Paulo, onde ele chegava, ele matava. O Paulo não andava sozinho, ele Saulo. Ele sempre tinha companhia. Por quê? Porque alguém que era tão assassino como ele fazia, usando a lei para prejudicar a obra de Deus, não podia andar sozinho. Pela sua segurança, ele andava com guarda-costas. O Saulo, onde ele chegava numa igreja, ele só ordenava. Por causa da carta que ele tinha, para a credencial que ele tinha, lhe permitia maltratar os crentes, maltratar os cristãos que se encontravam naquela seita, naquela religião que era o caminho. E ele, Saulo, respirando ainda de ameaça. Quer dizer, ele não sossegava. Quando estava voltando, o Senhor dizia, mas agora vou destruir aonde? Porque para ele era um prazer destruir o povo de Deus. Onde as pessoas se juntavam, ele não tinha interesse em saber qual era o sacrifício que as pessoas tinham para evangelizar até juntar um certo número de pessoas para adorar a Deus. Ele tinha o prazer em destruir. Hoje em dia também há Saulos que se levantam na igreja, que só têm o prazer em destruir a obra de Deus. Mas quando chega a hora, quando o dono reage, é o que aconteceu aqui com Saulo. Amém? Amém. Porque ele ainda respirando de ameaça. Ele não sossegava, ele queria ainda destruir. Ele pede carta. Dizer, dê-me carta agora, porque eu vou a Damasco. Ouvi dizer que lá em Damasco há um grupo de pessoas que estão a seguir Jesus. Não estão a seguir a ciência. Estão a seguir a Jesus. Não estão a obedecer o que o meu tio Gamaliel escreveu nos livros dele que ele publicou. Então vamos destruir esses mesmos. Ele levanta com seus guarda-costas. O Saulo pega um dos melhores cavalos. O Saulo começa a caminhar. Guarda-costas em frente, outros de lado, outros de atrás. Ele no meio, bem protegido. Como uma escolta, como hoje em dia acontece quando vão grandes chefes escoltados. Mas enquanto ele caminhava, de repente veio uma luz do céu. Amém, igreja? Amém. Aquela luz vinha dizer, chega! Você já me perseguiu demais, Saulo. Porque na altura que Saulo perseguia Jesus, Jesus podia muito bem me matar. Mas se Jesus não me matou, deixou ele vivo, foi porque tinha uma missão para com ele. Foi porque Jesus teve misericórdia dele. E Jesus disse, eu vou falar com ele pessoalmente. Não vou mandar anjo, não vou mandar Espírito Santo, mas eu vou pessoalmente falar com Saulo. Para que ele saiba que é a mim que ele persegue. Que eu estava aqui na terra, ele não me procurou para falar comigo. Mas quando eu fui ao meu pai, ele estava a perseguir.
Diz no versículo 4. E caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os grilhões. Jesus disse: Saulo, eu sou Jesus, aquele que você está a perseguir. Maldito é você. Vai ser bem duro para você que se mete contra mim. E hoje Jesus também diz: duro é para você que se levanta contra o Evangelho. Duro é para você que se levanta contra a palavra de Deus. Porque o seu castigo é maior. Saulo achou a graça, porque teve uma segunda chance. Amém, igreja? Amém. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade e lá te será dito o que convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo voz, mas não vendo ninguém. Imagina só, ele com sua escolta, ele começa a falar com Jesus, mas os que estavam à volta dele não ouviram a voz de Jesus. Porque Jesus desceu e falou apenas com ele, e ele, vendo que esse é Jesus, ele começou a tremer. Amados, numa igreja como essa, Deus pode descer e falar só com uma pessoa que está lá no banco. E a pessoa transmitir para a igreja. Nós todos outros não ouvimos nada, mas apenas uma pessoa ouvir a voz de Deus. Não cabe a nós questionar por que Deus só falou com fulano e não falou comigo. Ele, o dono, sabe como é que ele falar. Amém, igreja? Amém. Aí o Jesus fala com Saulo e vê o que acontece, para ver que Saulo conhecia a palavra de Deus. Quando aquele raio desce do céu, aquela luz, e fecha os olhos, automaticamente o Saulo ajoelhou para orar. Amém, igreja? Amém. Ele ajoelhou, porque se ele fosse outro, quando não aconteceu, ele poderia querer fugir, mas ele reconheceu de que Deus não se foge. Aleluia. Por mais que eu seja esperto como, Deus não se foge. Muitos de nós simulamos que convertemos, porque saímos lá do mundo, estamos na igreja, mas quando estamos lá entre quatro paredes, o que nós fazemos? Quando eu estou naquela esquina que hoje não tem nenhuma da igreja, o que é que eu faço? Amém, igreja? Amém. O Saulo, ele reconheceu. E aqui não tem como fugir. Mesmo eu fugir para onde? Para onde? Se Jesus veio pessoalmente, não há maneira aqui. O que ele fez? Ele ajoelhou. Falou com Jesus, embora ele estava já de joelho. A reconhecer. Amém, igreja? Amém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E seguindo-o pela mão, e guiando-o pela mão, e o conduziram a Damasco. Veja que quando cai aquele raio, ele não abriu os olhos para ver. Abriu depois de falar com Jesus. Mas há irmãos que quando está a orar, começa a orar assim. Atende para ver o que está acontecendo na igreja. Está a orar. Mas aqui a Bíblia diz, o Saulo estava de olhos fechados. Porque ele só descobriu que era cego depois de falar com Jesus. E eu quando oro assim de olhos abertos, estou a orar. Só para ouvir o que o outro está a falar. Saulo não fez isso. Ele automaticamente ajoelhou, começou a orar, porque era conversão. E na conversão dele, durante os 3 dias que ele ficou cego, a palavra de Deus diz assim, no versículo 9: e esteve 3 dias sem ver, e não comeu, e nem bebeu. Aleluia, igreja. Amém. Se fosse outro, nessa altura ele seria só murmurar. Mas o que é isso? Por que eu fiquei cego? Mas esse Deus como? Mas ele não murmurou. Ele ativou automaticamente oração e jejum. Não bebeu água,
não comeu, não é porque nhanhalou, não. Está para dizer que não bebeu porque ele nhanhalou. Não nhanhalou nada. Ele estava a orar. Amém, igreja? Amém. Ele estava a orar, porque ele sabia que eu, com isso que está acontecendo, para eu poder recuperar a minha visão, ele estaria a orar. E naquele tempo que ele estava a orar, estava a ser ensinado. O Paulo, tudo que ele escreveu, ele diz, aprendi do Senhor. Quando que ele aprendeu do Senhor? Se na altura que Jesus estava a caminhar aqui na terra com os seus discípulos, o Paulo estava na missão dele acadêmica. Aprendeu naqueles 3 dias. Amém? Amém. E porque naqueles 3 dias, ele usou a sabedoria, a inteligência espiritual, tudo que Deus revelou a ele, ficou fixado na sua mente. Amém? Amém. E ele depois transmitiu. Porque se ele precisa da ciência, talvez não sei quantos livros podia ler para aprender tudo o que ele ensinou. Mas ele ficou 3 dias sem comer, sem beber água e sem ver. Amados, não é porque ele não via que podia deixar de comer. Ele podia não ver, mas se aqueles seus guarda-costas de desse o takeaway está aqui, ele pegar, quem faz a boca? Ninguém faz a boca. Mesmo uma escuridão de que tipo? Ele dá comida na mão, você não há de falhar a boca por um nariz. Mentira. Então ele se não comeu, não é porque ele tinha medo de falhar a boca, não. O Saulo não comeu porque ele estava a orar. Ele, logo que aquele raio caiu, era o Espírito Santo que desceu sobre a vida dele também. E transformou a vida dele. Houve conversão. Então ele estava a se alimentar espiritualmente. Razão pela qual nós oramos e jejuamos significa que estamos a alimentar a carne para alimentar o espírito. Porque quando alimentamos o espírito, aprendemos muita coisa. A sabedoria desce. E ele, durante 3 dias, estava a orar e a jejuar. Não comeu, não viu. Deus fechou os olhos dele físico, que era para permitir ele ter uma visão espiritual. Amém, igreja? Amém. Quando nós oramos e dissemos, erguemos nossos rostos, fechamos nossos olhos para orar, ao fechar os olhos, significa eu estou a negar as coisas que os olhos veem para eu olhar as coisas espirituais. Mas há quem fecha os olhos para o inglês ver. Fechou os olhos, mas a sua mente ainda é carnal. Fechou os olhos, mas não consegue ver o espiritual. Amados, se há conversão, no momento que fechamos os olhos para orar, você começa a ver coisas espirituais. Começa a ter revelações. Começa a ver coisas que os olhos não conseguem ver. É o que o Saulo estava a ver durante aqueles 3 dias. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Já viram que ele, se não estava a comer, é porque estava orando. O Senhor, quando pensa na visão ao Ananias, ele diz que eis que o Saulo está orando. Não está parado só assim a murmurar, não. Ele não está a murmurar. Veja, no meio da tribulação que ele passou a ficar seco, mas ele estava orando. Muitos de nós, só um pequeno problema só, já deixamos de orar. Há pessoas que não entraram de oração em jejum de 3 dias, porque dizem que eu tenho problemas. Então, se eu entrar com problemas assim, Deus não vai ouvir minha oração. Mas era o momento certo de você orar e entregar esse problema na mão de Deus. Porque o Saulo carregava o maior problema que é a cegueira. Ele se fazia, estaria a dizer, mas eu já não vou poder apreciar mais aquelas mulheres bonitas que eu apreciava. Eu não vou poder mais ler as que dizem que eu vou ser dado para ele destruir a igreja. Mas ele não, ele ficou a orar. E Deus fala com Ananias. E atenção, esse Ananias está aqui. Não é Ananias, marido de Safira. Porque tem Ananias, marido de Safira, aqueles que tentaram agravar a Deus. Amém? Amém. E morreram. Que morreu Ananias e morreu sua mulher Safira. Por desviar aquilo que era o combinado com os outros. Amém? Amém. Não é esse Ananias. Esse Ananias era um discípulo de Jesus Cristo. Discípulo é todo aquele que segue os ideais dele. É todo aquele que segue a Cristo, é discípulo de Cristo. Amém? Amém.
Diz no versículo 12. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muito ouvi acerca deste homem. Quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem o poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Veja, Ananias ficou com medo. Sendo ele homem de Deus, mas ele teve medo. Disse: mas Senhor, como é que eu hei de ir mesmo onde já é esse Saulo? Se é só chegar perto dele e eu falar teu nome, logo a minha cabeça está indo embora. Porque Saulo não poupava. Mas Deus já colocava o Saulo a orar. Disse Ananias: vai, porque ele está lá a orar. Amém? Versículo 15. Amados, a chave da nossa mensagem está no versículo 15 e 16. 15 diz assim: e disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Aleluia, igreja. Amém. No meio de tantos que foram chamados para essa missão, o Saulo foi escolhido. Veja, tinha tanta gente santa, tinha tanta gente que caminhava bem, pregando a palavra de Deus, mas Deus foi escolher justamente aquele que era considerado o maior pecador da altura. Qual é o ensinamento aqui? Não importa o qual você foi pecador, não importa qual é o mal que você fez aos outros, mas se você se converter, Deus vai te usar como um vaso escolhido. Amém, igreja? Amém. Deus vai te usar como um vaso escolhido. Esse Saulo, ele foi escolhido como um vaso especial para levar a palavra de Deus. Por que Deus levanta o Saulo? Deus tinha seus 12 apóstolos. Quando morre o Judas, depois de vender a Jesus, quando morre o Judas, houve substituição depois. Continuaram 12 apóstolos. Mas dos 12 apóstolos, eles receberam o poder do Espírito Santo para operar. Mas eles só operavam numa área restrita. Amém? Amém. Só pregavam o Evangelho para os judeus. Os gentios, como nós que nascemos aqui na África, não éramos considerados. E Deus queria que se levantasse alguém dos escolhidos, que fosse um vaso especial para levar o Evangelho até aqueles locais onde não chegava o Evangelho. E a pessoa levantada é um Saulo. Deus levanta ele e diz assim: para mim, este é o vaso escolhido. Amado, você que está aqui, você pode pensar que está aqui porque foi escolhido. Se calhar você está aqui porque ainda foi chamado. Foi chamado lá fora para a igreja, mas ainda está no lugar de chamado. Porque no dia que você e eu estamos no lugar de escolhido, nós seremos um vaso especial. Se formos escolhidos, faremos diferença. Não entraremos na igreja só sentar, aquecer banco, largou e ir embora. Não, faremos diferença. Levaremos o Evangelho de Cristo para longe. E levando esse Evangelho de Cristo a um preço que se paga. O apóstolo Paulo foi dito aqui o preço, logo, logo. Amém, igreja? Amém. A conversão tem o seu preço. No versículo 16 diz assim: e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Padecer é sofrer. Amém, igreja? Amém. Se eu escolhi você como meu vaso precioso, eu vou te mostrar o quanto você tem que sofrer pelo meu nome. Agora nós queremos um evangelho leve. Encontrar tudo na bandeja, tudo feito, coisas leves. Tudo que vem fácil, vai embora fácil. Amém, igreja? Amém. Tudo que vem fácil, vai embora fácil. Tudo que vem fácil não dura em nossas vidas. Porque aquilo que dura é aquilo que nós sacrificamos para ter. Amém, igreja? Amém. Se vamos a olhar, alguém pode ser um contínuo numa escola, a receber salário mínimo. Mas com aquele salário, ele vai construir uma casa. Porque uma coisa que vem de sacrifício, pouco a pouco ele vai construir uma casa.
Mas no dia que alguém lhe oferecer de repente 1 milhão de meticais, ele não vai fazer nada com aquele dinheiro. Porque vai querer realizar o sonho dele. Quer subir também avião, quer ir no hotel. Já esquece que tem que fazer casa. Porque o dinheiro veio fácil. Já você vê jackpot. Eu quero ir no Brasil, quero conhecer atores da novela X. Eu quero conhecer Cabeção no Brasil. Porque assistiu uma ação, eu quero ir no Brasil conhecer Cabeção. Gasta aquele dinheiro, passagem só 200, 300 mil, está indo embora. Chega lá, é hotel, é o quê? Com muitas fotos lá, usando iPhone. Foto não, foto, volta. Dinheiro já acabou. Porque veio fácil. Mas eu acredito que se ele sacrifica, não vai dever banco, que sabe que vai você descontar nos 5 anos para levar o dinheiro e passear no Brasil e voltar. Amém, igreja? Amém. Então, tudo que vem fácil na nossa vida, cuidado. Porque há crentes que Jesus escolheu como vaso para estar aqui na igreja, para servir a igreja, mas eles não servem, simplesmente porque querem a vida fácil. Há crente que diz que eu já converti, mas não quer padecer em nome de Jesus, não quer passar fome orando e jejuando, não quer passar tempo a visitar os outros. Ele só quer milagre acontecer na vida dele, assim de repente, pá, já aconteceu um milagre. Não é assim. Amém, igreja? Amém. É preciso haver conversão. Quando haver conversão, nós vamos sacrificar para haver milagre. Há pessoas que até pedem oração. Eu quero oração para coisa X. Você marca com ele, vamos orar dia X. Chega aquele dia, você marca oração em jejum. O pastor está a orar e jejuar com aquele irmão. Marca o quê? Oração vai ser dia 15. Chega dia 15, 10 horas, conversa com aquele irmão. Irmão, às 14 temos que nos encontrar para a oração. Ah, pastor, hoje é 15. Ih, pastor, esqueci. Epa, eu já comi, pastor. Como é que é de fazer? Ei, crentes. Já comeu, mas a preocupação era dele. O homem que não era dono da preocupação está de jejum. E você, o dono, não está a jejuar. Consequentemente, não recebe o que você quer. E solução vai para onde? Para aquelas igrejas onde fazem milagre cheio. Só corre para lá. Há crentes que estão na igreja hoje, estão na ATI, mas se for a ver, na cidade onde ele está, quase todos os pastores já colocaram a mão na cabeça dele. Todos os profetas das igrejas diferentes já colocaram a mão na cabeça dele. Porque ele está à procura de milagre fácil. Não quer jejum. Está aqui Saulo para ele pregar, para ele atingir o nível que ele atingiu. Ele sacrificou. Quem sou eu para não sacrificar por esse evangelho? Se até Jesus Cristo, o dono de toda a riqueza, ele sacrificou, ele deu a sua vida, ele padeceu e foi sepultado, ele morreu, foi sepultado, ressuscitou ao 3º dia. Passou todo esse processo. Quem sou eu para não sacrificar? Ah, não, porque Jesus já morreu na cruz, meu sofrimento ele já levou, já foi com ele, agora temos de graça, não vou ver de graça, eu só vou relaxar. Só. Domingo vou na igreja sentar, os outros vão orando por mim, eu vou apanhar a boleia. Cuidado dessa boleia que levar para casa mortuária. Amém, igreja? Amém. Cuidado de ser última boleia. Porque você vai dizer, eu estou apanhando boleia de oração dos outros. Os outros vão orar, vão apanhando boleia. Essa boleia, porque você não está a buscar, vai te levar para a perdição. Porque aquele outro que você quer apanhar a boleia dele, ele está a ser abençoado porque está a sacrificar a sua carne, orando e jejuando para receber a bênção. Quando ele recebe a bênção, começa a prosperar. E você que está ao lado na boleia, nunca prospera. Porque você se conformou. E se você não prospera, começa a levantar ódio, começa a levantar inveja contra os outros. Porque não houve conversão. Amém? Amém. Porque se haver conversão, você e eu vamos viver a graça de Deus. E tudo será maravilhoso. Mas haverá momentos que vamos passar por tribulações. Haverá momentos que vamos padecer, vamos sofrer por nome de Cristo. Amém? Amém. Acham que o Paulo foi fácil o evangelho ser recebido? Paulo entrava numa igreja, começa a pregar. Só ele a entrar, só. Todo mundo. Sai. Mas ele disse, mesmo se chiarem lá, eu vou entrar e vou continuar. E vou pregar a palavra de Deus. Veja que um grupo de pessoas de Jerusalém juntaram-se. Disseram, nós temos que matar aquele Paulo. Porque aquele está a fingir.
Aquele está fazendo de conta que ele converteu, que está conosco. É um espião aquele aí. Ele tem que vir sondar para depois encontrar forma de como nos matar nós todos. Então é melhor nós de afastarmos. Porque ele quando vem com a palavra assim, vamos lhe confiar, vamos lhe pôr na direção da igreja, ele fica na direção, participa nas reuniões, há de vir nossos segredos, depois vai divulgar para nos destruir. Então vamos fazer o quê? Vamos matá-lo. Mas porque Paulo pregava e convertia almas, há um grupo de pessoas convertidas que disseram, não, nós vamos proteger a ele. Amém, igreja? Amém. Aquele grupo pegou a Paulo, colocou num cesto, como se fosse uma encomenda. Tiraram do muro de Jerusalém. Havia uma abertura, um buraco. E quando os inimigos estavam fora, cercando aquele muro, com espadas, com flechas, com armas para poder matar o Paulo, alguns seguidores de Paulo, ou seguidores de Cristo, que estavam associados a Paulo, eles ajudaram Paulo a fugir. Amém, igreja? Amém. Ajudam Paulo a fugir. O Paulo foge. Mas ele, quando foge numa região, vai em outra, não sentia essa vontade de sentar sem pregar. Ele continuava a pregar. Mas Paulo, ele continuava a pregar. Ele foi pregando, até que os apóstolos de Jesus Cristo, vendo que Paulo estava a vir muito forte no Evangelho, tentaram de travar. Disseram, Paulo, para um pouco. A tua velocidade está a ser muito alta. Trava lá um pouco. Está vendo que você está pregando muito, você está ensinando muito, está fazendo muita maravilha, que até as pessoas já querem te matar. Então nós te queremos, você é um bom irmão, para não morrer, para lá um pouco de pregar. Esquece lá o Evangelho por enquanto. Deixa nós. Jesus escolheu a nós como seus apóstolos. Nós quedamos com ele, vamos continuar a pregar. Então você para lá um pouco. Travaram Paulo. Paulo ficou mais de 12 anos a costurar tenda, porque ele era artesão. Cosia tendas, vendia para conseguir dinheiro para ele se alimentar. Uma questão de reflexão que nós devemos ter é: por que Paulo não voltou na sua família? Paulo era uma família muito rica. Na família de Paulo tinha tudo, mas ele não voltou lá por quê? Porque ele viu que na minha família as pessoas não converteram. Se eu voltar lá na minha família para garantir o pão, eu sou capaz de voltar também aos rituais familiares. O qual Deus já saí da família, não volto atrás. Esse Deus me deu arte, eu vou cozer tendas. Veja, um homem que era tão rico, tão poderoso, passou a cozer tendas durante mais de 12 anos para ele conseguir se alimentar. Amém, igreja? Amém. Mas todo esse silêncio de Paulo foi por causa de perseguição. Estava a se cumprir aquilo que Jesus disse: eu lhe mostrarei o quanto ele poderá padecer em meu nome. Era uma forma de dizer que eu estou a mostrar a Paulo agora que ele nem na família não volta, nem na igreja que lhe dá uma oferta para ele comer, não vão lhe dar, mas ele vai ter que sacrificar pelo meu nome. O Saulo suportou o Paulo. Ele foi suportando. Até chegou o dia que Jesus voltou a dizer assim: aquele meu vaso escolhido já sentou muito. Agora é a hora de ele voltar a trabalhar. E na hora que ele sentou, estava sendo mais preparado ainda. O Paulo vem. Ele sentado lá a cozer tendas. Existia uma igreja chamada Antioquia. Em Antioquia, eles lá só queriam pessoas ricas para ser pastor. Era uma igreja que não queria um pastor pobre. Porque eles tinham aquele princípio de que se vier um pastor pobre aqui, todos vão passar a pedir ofertas, pedir não sei quem, não vai nos dar paz. Então nós temos um pastor rico que quando chegar aqui não vai nos pedir, mas sim ele que vai nos dar. E existia um homem que temia Deus, chamado Barnabé. Aí os apóstolos, quando reúnem, eles disseram assim: vamos levar o Barnabé para Antioquia, porque ele lá será bem-vindo. Porque Barnabé tem dinheiro, Barnabé tem dom de liderar, então ele vai liderar em Antioquia. Mas há um dom que Barnabé não tinha, que era de pregar, que era de evangelizar, que era de converter as pessoas. Porque só converte o outro aquele que está convertido. Aí chega a hora, como é que vamos? Vamos mandar Barnabé para lá. Quando mandam Barnabé para Antioquia, o Barnabé, Deus lembra e diz assim: existe um servo meu que está esquecido.
Mas já chegou a hora dele começar a trabalhar. Já chegou a hora dele sair do banco onde está a construir a tenda e começar a trabalhar para esse meu evangelho. É o homem chamado Paulo. O Barnabé vai buscar Paulo. E vão junto para Antioquia, para que Barnabé fosse o líder e Paulo fosse o pregador. O Barnabé foi consagrado líder pelos apóstolos. Disseram: você é o líder máximo, é o número 1 dessa igreja. Mas deixa um ajudante, e é chamado Paulo. Amém, igreja? Amém. O que os apóstolos não perceberam é que Barnabé seria ajudante de Paulo, não Paulo ajudante de Barnabé. Porque todo o poder estava com Paulo. O poder aos olhos dos homens estava com Barnabé, porque ele era o chefe, né? Era o líder. Mas todo o poder espiritual estava com Paulo. Paulo e Barnabé, quando eles vão para Antioquia, veja, primeiro dia só, converteram mais de 3.000 almas. Começaram a fazer milagres e Paulo até desafiou, disse assim: tragam todos que estão doentes aqui no bairro, vamos pastorear na zona. Se existe alguém, até alguém deve ser atrevido, mas agora Paulo, se encontrar alguém que não tem nem braço, nasceu sem braço, traga aqui mesmo, o braço vai crescer. Amém, igreja? Amém. Quando começam a trazer doentes, no segundo culto de Paulo, ele converteu mais de 10.000 pessoas. Veja esse número de pessoas que ele converte. Quantos nós somos aqui? Mas se não tinha só convertido 3.000, no segundo culto já tinha mais de 10.000 pessoas. Por quê? Porque pessoas foram se chamar. Existe um Paulo que está fazendo milagres. Ele está a ensinar e está fazendo milagres. As pessoas foram. Veja que essa coisa de crente procurar milagre não começou hoje. Começou naquela época também. Amém, amém, igreja? Amém. Jesus era perseguido por causa de milagres que ele fazia. Há outros que não iam para ouvir a palavra, só queriam milagres só. Aí o Saulo, ou seja, o Paulo, que já havia convertido, o Paulo começa a operar muitos milagres. O Paulo fez milagres que até ultrapassaram os milagres que faziam os apóstolos Pedro, João, Tiago e os outros aí. Aqueles lá ficaram com ciúmes. Como é possível esse miúdo que nós colocamos agora está a fazer coisas mais grandes que nós? Eles esqueceram que a palavra de Deus dizia, ou diz: se vocês crerem, se tiverem a fé como um grau de mostarda, vocês podem até dizer a essa montanha: sai daqui para aí, a montanha vai se mover. E Jesus disse: vocês, se tiverem a fé, farão milagres mais maiores do que esses que eu estou a fazer. Veja que os apóstolos já tinham uma lista deles, do tipo de milagre que eles faziam. Eles de repente param, começam a olhar: ok, colocar a mão para alguém manifestar, Paulo fez, nós também fazemos. Alguém que nasceu cego, nós colocamos a mão, a pessoa volta a ver. Paulo também fez isso, acho que está tudo certo. Se alguém nasceu coxo, nós oramos, a pessoa levanta e começa a andar. Também o Paulo fez a mesma coisa, levanta e começa a andar. Quando tem esse, agora Paulo, alguém que não tinha braço, ele orou, de repente os braços surgiram. Nada, isso não vem de Deus. Isso não vem de Deus. Vamos lá chamar esses. Essa brincadeira já não vem de Deus. Por quê? Porque eles têm uma capacidade limitada. Não, eles esqueceram que se forem orar mais, vão ultrapassar aquilo que Deus deu a eles na fase inicial. Eles, pela capacidade limitada, começam a dizer que nada. Esse Paulo, embora disse que converteu, mas esse milagre, Jesus não fez esse milagre. Nem nós aqui não temos isso registrado. De onde é que ele trouxe isso? Aí eles chamam ao Barnabé. Barnabé, venha agora na reunião. Porque havia a reunião dos apóstolos e todos os líderes das igrejas que existiam. Então venham para a reunião. Amém, igreja? Amém. Ele chega na reunião. Paulo na porta, vem gravatado. Hoje vou para a reunião. O Barnabé, começou assim de Barnabé. Diz: mandar nós dois para ir para Antioquia. Vamos entrar na reunião. Quando ele chega na porta, encontrou Barreira aí. Estava lá como o irmão Jeudia, assim. Na porta, disse: ei, Paulo, esse encontro aqui é de líderes. Você não entra aqui, fica fora. Amém, igreja? Amém. Paulo para, eu estou a pregar, eu estou a converter almas, mas de repente eu fico fora. Será que eu não mereço ouvir o que há lá nessa reunião? Então só deixaram Barnabé entrar. E o apóstolo Pedro disse assim a Barnabé: Barnabé,
nós te mandamos de Antioquia, você e Paulo. Mas vocês estão a fazer milagres fora do normal. Com que autoridade vocês estão a fazer isso? Quem vos autorizou a fazer isso? O Barnabé sacudiu e disse, eu sou líder, sim. Mas a pessoa que está a fazer os milagres está onde? Está aí fora. Por favor, chame Paulo para vir responder sozinho. Porque eu não posso responder uma coisa que eu não sei. Essa autoridade traz aonde? Mas uma coisa que eu sei é que milagres estão a acontecer. Uma coisa que eu sei é que pessoas estão se a converter em grande quantidade. Chamaram Saulo. Saulo, entra aqui. Paulo, entra. Paulo entrou. Paulo, quando fala em frente, o apóstolo Pedro diz, Paulo, com que autoridade você está fazendo esses milagres? Você não sabe que há limites? Você tem que fazer aqui. Acima disso você não pode fazer. Estavam a limitar o Paulo. Amém, igreja? Amém. Ao limitar o Paulo, porque o Paulo já havia convertido, ele ganhou coragem, apontou o apóstolo Pedro assim com o dedo. Você estava proibido de fazer milagre. Lembra o que Jesus falou? Jesus disse, ide e anunciai a boa nova por toda a terra, por todo o mundo. E vocês fizeram isso. Vocês limitam-se lá. Na Galileia dá para anunciar? Aqui dá. Vocês escolhem sítio para anunciar. Não foi o que Jesus disse para vocês. Vocês estão fazendo coisa da vossa cabeça. E eu estou a pregar o que eu aprendi com o Senhor. Porque ao longo dos 3 dias, no Espírito, eu aprendi tudo isso que eu estou ensinando. Amém, igreja? Amém. Então tem que haver confissão. Assim como Paulo passou os 3 dias de oração e jejum sem ver. Assim como Jonas passou 3 dias orando no ventre do peixe. Também nós entramos em cada mês de oração de 3 dias. Para que haja transformação em nossas vidas. Amém? Amém. Para haver transformação, para nos convertermos, precisamos de reconhecer que o caminho que eu estou é um caminho errado. Só se eu reconhecer é que vou me converter. Mas enquanto eu não reconhecer, não há conversão. É de vir na igreja, é de cantar com os outros, é de só viver de aparência. Quando há pessoas aqui, começar a orar, fazer tudo para a pessoa dizer que sim, senhor. Mas basta sair aqui, aquele que foi. Que até lá no bairro dizem, se o fulano for ao céu, todos nós vamos, ninguém fica. Porque aqui no bairro mesmo, a última pessoa que não tiver no céu é aquele que carrega a Bíblia aqui. Porque aquele só vai na igreja no domingo, mas o que faz? A vida dele que ele leva. A pessoa não converteu. E a nossa não conversão desconverte outras pessoas. Amém, igreja? Amém. Tem que haver conversão. Onde há conversão, há mudança. Onde há mudança, há maturidade. E onde há maturidade, há pessoas que se levantam contra você. Mas você tem que ser firme e dizer que eu, mesmo que haja tribulação de que tipo, eu não vou recuar. Porque eu me converti a Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém. Não volte aos caminhos errados. Tem que haver mudança. Porque se a igreja se converter, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender e se converter dos seus maus caminhos e pedir a Deus, Ele lá do céu ouvirá. E Ele vai responder os nossos pedidos. Amém? Amém. Mas muitas vezes nós pedimos orações por quê? Porque nós estamos a pedir alguma coisa que não está de acordo com a nossa programação. Amados, há uma mensagem que andou nos WhatsApps em dezembro, que dizia que a partir de 1 de janeiro o WhatsApp deixará de funcionar em cerca de 47 telefones diferentes. Por quê? Porque o seu sistema operativo, o seu Windows, não está preparado para a realidade do WhatsApp atual. Assim também acontece em nossas vidas. Muitas vezes nós estamos a usar aquela versão antiga, não nos atualizamos, mas queremos receber coisas atualizadas. Não é possível. Não é possível você orar e pedir a Deus para te dar um carro enquanto você está a usar aquela versão de bicicleta marca Hero. Atualiza a sua versão. Amém, igreja? Amém. Atualiza a sua versão. Comece a pensar em carro. Comece a orar para carro. Agora você está a orar para carro. O teu sonho está ainda. O dia que consegui a bicicleta marca Avon, não falo mais. Teu pensamento está na bicicleta marca Avon, marca Hunter, marca Hero. Mas tua oração está no carro. Não vê que não está a equilibrar
atualiza o seu sistema. Amém, igreja? Amém. Quando haver conversão, as pessoas vão mudar. Quando haver conversão, aqui na igreja, o pastor não vai precisar de gritar para que as pessoas tenham dízimo. Quando haver conversão, na igreja, o pastor não vai precisar de gritar para que a igreja aprenda a dar. Mas quando não há conversão, o pastor vai gritar toda hora. Porque vocês não converteram. Amém, igreja? Amém. Sabiam que há casais que quando não convertem, a mulher fica nervosa com baixa marido ser promovido no serviço, é problema em casa. A mulher vai no coronel e diz, esse homem não pode subir de categoria, tem que continuar contínuo para sempre. Porque ele agora que é contínuo não me respeita. Que tal quando já subiu como técnico? Eu vou ser lixo. Então é melhor ele continuar como contínuo para menos manter no nível. Porque não atualiza. Amém, igreja? Amém. Mas quando há uma conversão, a mulher vai dizer assim, é como o marido mudar para ser um técnico, porque vai passar a receber muito. E quem sabe, se ele receber muito, vai me pôr aí no Lugenda a fazer curso. Para também ser enfermeira desse início. E vão orar juntos para que isso aconteça. É sinal de conversão. Quando há conversão, amém? Amém. Há homens que não converteram, que quando eram pobres, quando não tinham nada, tinham uma mulher. E dizia que essa mulher, eu jurei, vou ficar com ela até a morte. Mas quando muda de vida, quando já começa a pegar dinheiro suficiente, diz, aquela mulher não é do meu nível. Aquela mulher está atrasada para mim. Onde é que eu vou com aquela matreca que nem sorvete sabe tomar? Amém. Você algum dia levou para tomar sorvete? Algum dia levou para lhe ensinar como se come pipoca? Como é que hoje você, porque saiu para tomar sorvete com uma amante, diz, a mulher é essa. Aquela que está em casa é lixo, não presta. Porque não há conversão. Amém, igreja? Amém. Se haver conversão, o casal vai acompanhar a dinâmica. O marido está a estudar, a mulher não vai parar, também vai seguir. Por isso disse assim, há pessoas que iniciam numa igreja como estava a Filadélfia, antes era pequena, igreja até com um pau aqui no meio, igreja maneira, né? Há pessoas que começaram aí e cresceram. Cresceram financeiramente, cresceram espiritualmente e depois vem e diz assim, aquela igreja já não tem nível para mim. Agora tenho de mudar em uma igreja maior, porque o nível de unção que eu tenho já não dá para a igreja pequena. O nível de riqueza que eu tenho já não dá para essa igreja para mim é pequena, já não é do meu calibre. Então eu vou sair, começo a passear por uma igreja mais melhorada, que tem mosaico. Mas deixa eu te dizer, não mude de igreja porque você cresceu, mas sim, faça crescer o lugar que te fez crescer. Amém, amém, igreja? Amém. Quando há conversão, você vai fazer crescer o lugar que te fez crescer. Você vai fazer crescer as pessoas que te fizeram crescer. Porque você vai dizer, quando a igreja era pequena, eu estava aqui, eu também era pequeno. Hoje que eu cresci, não vou mudar. Eu quero que essa igreja também cresça para atingir o meu nível. Amém, igreja? Amém. Eu quero que essa igreja acompanhe o meu crescimento. Porque, amado, quando a igreja te faz crescer e você cresce e não faz crescer também a igreja, a consequência é maior. Porque há de vir uma igreja, há de vir uma congregação que vai te comprar. Vai dizer, venha lá para aqui. E você vai para lá. Chega lá, o que vai acontecer contigo? Se entrega naquela igreja. Amém? Amém. Eu vou dar um exemplo. Temos um caso aqui em Cuba, de uma igreja local nossa, da ADI, cujo seu pastor nasceu, cresceu lá, mas foi levado pela ADI para uma formação de 3 anos. Terminou o curso, graduou tudo a custas da igreja. Voltou para a sua zona, foi colocado como pastor local, realizou o casamento, a igreja suportou. Mas porque a igreja não comprou telefone para ele, ele saiu, foi na sograria. Chega lá, encontra na sograria, tinha lá uma igreja, onde cultuavam.
Ele já ia lá como missionário, ia lá, pregava, voltava, ia lá, pregava. Num dos dias ele ia pregar, naquela igreja contribuíram, comprando um telefone para ele. A partir daí, a igreja onde ele lidera começou a ter problemas sérios. Porque ele já não participa muito lá. Ele já está de olhos lá, foi dado telefone. Esqueça esse povo. Mas eu quero dizer, é preciso você fazer crescer o lugar que te fez crescer. Porque ele antes não era nada, mas Deus tocou, pegou a igreja para lhe formar. E ele foi na formação, voltou. Hoje ele devia fazer crescer aquele povo que está naquele lugar. Mas ele deve servir o outro povo. Então isso não ajuda a nossa pessoa, a nós como crentes. Amém? Tem que haver conversão. Cada um de nós tem que orar pela conversão. Porque se haver conversão, em nossas famílias haverá paz. Se haver conversão, porque o que é conversão? É sair do caminho mau. Se na minha casa não havia paz, eu ao converter, minha casa passa a ter paz. Se na minha casa eu não dormia bem, ao converter, vou passar a dormir bem. Porque se você não converte, você pode ter muito dinheiro, comprar tudo o que você quer, mas não vai comprar felicidade. Se você não converter, você pode ter dinheiro de comprar uma cama de ouro, mas não vai comprar o sono. Amém? Se você não converter, você pode fazer uma casa grande dos sonhos, mas não vai comprar um lar. Vai ser casa grande de pesadelo só. Se você não converteu. Mas se você converter, se eu converter os meus caminhos e servir fielmente a Jesus, alguma coisa vai mudar na minha vida. Amém? Amém. Então eu quero chamar a igreja à conversão. E se você converter, não precisa toda hora acreditar para você dizimar. Se você converter, não precisa toda hora pessoas estarem a te apertar para contribuir. Sozinho você voluntariamente vai fazer diferença. Amém? Amém. Porque o Saulo, ele levantou e começou a andar com o Evangelho. Nós também temos que fazer a mesma coisa agora. Amém? Amém. Vamos levantar com o coro, queremos chegar na presença de Deus e orar pela conversão.